Ok, qual é o próximo passo agora? O próximo passo é nós conectarmos com o banco de dados MySQL, né? E além disso, nós precisamos conectar com a tabela banco, primeiramente, tá? Como é que eu vou fazer então? A primeira coisa que eu vou fazer aqui nesses eventos é criar um evento banco. Um evento banco que tenha os mesmos parâmetros, tá? Então eu tenho que vir aqui, criar um evento, chamar ele de banco, depois inserir esses parâmetros e configurar cada um dos parâmetros aqui, né? Esse de entrada, esse de saída, esse de entrada, esse de entrada, tá bom? Então, para não fazer tudo isso assim manualmente, né? Como é que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito. Vai ser manualmente também, mas não vai ser tão trabalhoso como seria fazendo por esse componente, tá? Botão direito no formulário, aqui no Data Module. Daí você vem aqui, ó, ver como texto, tá? Aí você procura por employee. Employee não é esse que eu quero, get employee não é esse aí, esse aqui, ó, employee, tá? Aí você observa que esse employee, ele é um item aqui, ó, tá? Que tem um outro item aqui, que tem um outro item aqui, tá bom? Tudo que a gente precisa fazer é criar um outro item desse aí, chamado banco, porque a gente quer algo idêntico ao do employee. Observe que ele está fechando uma tag aqui, tá bom? Então eu vou copiar, ó, deixa eu tirar essa tag por enquanto aí, eu vou copiar todo esse cara aqui, esse employee, Ctrl C, tá? E vou colar em cima dele, acima dele, tá bom? E vou chamar de banco, tá? E o de baixo, que continua sendo o employee, eu vou deixar ele aí, não tem problema não. Depois a gente remove, tá? Depois nós vamos lapidar esse nosso servidor. O importante é você ir descobrindo como é que as coisas funcionam e saber como desenvolver, né? Daí com o tempo nós vamos lapidar, vamos tirar o que não precisa, de repente vamos fazer do zero, passo a passo, né? Que é para você não ter dúvida nenhuma, tá bom? Perfeito, depois que eu fiz isso, olha, clico de novo com o botão direito. O que eu estou vendo aqui agora é o código do formulário, tá bom? Então eu clico com o botão direito e peço para ele me mostrar agora esse código como form, ver como form. Daí ele me mostra o formulário de novo, tá bom? Aquele código lá não é a unit, tá? A unit, se eu pressionar F12, eu vejo o código da unit aqui, ó. Essa unit pertence a esse formulário, tá? Mas esse formulário aqui, vou pressionar F12 de novo, esse formulário, por trás dele existe um código. E o código, se você quiser ver o código do formulário, basta você clicar com o botão direito e vir aqui, ó, View as Text, ver como texto, tá bom? Perfeito. Se eu clicar aqui agora, o que é que vai acontecer? Eu tenho um banco com todos os parâmetros necessários, ó. Que legal, né? Legal. Daí, ó, eu vou criar um banco controller, porque eu não tenho esse employee dentro do meu banco de dados do Phoenix, né? Aqui no banco de dados do Phoenix, eu tenho banco. Ó, banco de dados do Phoenix, estou usando o SQLog aqui, tá? MySQL local no meu computador. Banco de dados Phoenix, tabela, banco, tá aí todos os bancos, tá bom? Então, eu vou criar aqui uma nova unit. New unit. Vou chamar essa unit de banco controller. Daí eu vou salvar essa unit e vou salvar como... Acabei dando um Ctrl C ali, sem querer. Ctrl S para salvar, Ctrl V para salvar como banco controller, tá bom? Daí eu vou vir aqui em employee. De interface para baixo eu vou copiar. De interface para baixo que eu vou colar. Ctrl H. Aonde aparecer employee, eu quero que ele altere para banco. Substitui tudo. Pronto. Agora vamos ver como é que ficou o nosso código, né? O uses permanece o mesmo, né? Por enquanto nós estamos usando essas units aí. Daí eu tenho aqui a classe banco controller, não herda de ninguém. Ela tem 3 funções: consultar, persistir e excluir. Perfeito. No consultar, eu vou selecionar todo mundo da tabela banco.
É isso mesmo que eu quero. O nome da tabela é banco. Tá? Ótimo. Vamos até colocar aqui maiúsculo ou minúsculo. Nós vamos ter um padrão para isso aí, tá bom? Legal. Daí a lógica é a mesma. Não preciso nem explicar isso daqui, né? Tudo que nós fizemos para o employee vai funcionar aqui, tá? Ele vai filtrar, vai abrir o dataset, vai converter o dataset para JSON e vai retornar para o cliente, tá bom? Persistir, mesma coisa. Ó. A gente vai ter que ter um banco aqui depois, né? Um objeto banco. E, evidentemente, essas variáveis não são as mesmas, né? No lugar do emp número, eu vou ter ID, o ID, tá? Daí, no lugar do first name, eu vou colocar código, first name, altera para código, pronto. No lugar do last name, eu vou colocar nome, e URL no lugar desse fone ext aí, tá? URL. Pronto. Esse salário aqui não existe, tá? Então, eu tenho aqui o objeto JSON, tenho o dataset, que eu vou trabalhar com ele aqui, e ID, código, nome e URL. Muito bem. Engraçado, ele não alterou o emp_num. E nem alterou o resto. Ah, peraí, deixa eu voltar aqui de novo. Ctrl Z, Ctrl Z. Vamos voltar todo mundo, tá? Começar com aquele cara ali de novo. Emp número por ID. Alterar todo mundo. Agora ele alterou todo mundo. Vou dar um Ctrl Home para ir lá no começo e um Ctrl L para ele encontrar mais alguém. Encontrou? Pois altere. Muito bem. Agora o first name é o código, né? First name, código, replace all. Ele só alterou o primeiro. É meio teimoso esse editor do Delphi, né? Então, como ele alterou só o primeiro, eu vou pressionar Ctrl L de novo aqui, tá? Ctrl L, aí ele encontrou mais um, vou clicar em all de novo. Agora sim ele alterou todo mundo. Então tá aí. Vamos lá, se é assim que tem que ser, vai ser assim, né? Código, nome, Ctrl H, nome, altere todo mundo, todo mundo, alterou só o primeiro, ok? Ctrl L, todo mundo. Daí a gente vem aqui no fone, vamos alterar para URL, tá? Que é o terceiro campo que a gente quer, né? Ó, esse aqui. URL, todo mundo, Ctrl L, todo mundo. Muito bem. Agora sim, podemos nos livrar desse salário aqui que não existe. Seleciona todo mundo de banco. Aqui eu estou no método de persistência, né? Seleciona todo mundo de banco. Daí ele tenta encontrar o ID dentro do JSON. Se ele encontrar o ID, ele coloca o valor do ID aqui, tá? Ah, requerido. Tá, vou colocar o ID requerido false. Aquele hire date não tem. Daí ele faz lá o controle de que ele tem de colocar o dataset em modo de inserção e em modo de edição. Tenta pegar o código e coloca no código, nome no nome, URL no URL, salário não tem. Depois que ele pega os valores e põe nas variáveis, ele seta as variáveis para o dataset. Eu não tenho esse controle aqui, se estiver em modo de edição tem que setar esses campos. Então eu tiro isso daí, não tenho salário. No final tenho apenas o post e o commit, tá? E no método excluir, de novo, eu seleciono todo mundo de banco, pego o ID que veio aqui, atribuo para o dataset, chamo o delete, chamo o commit e retorno true. E pronto, é isso. Tá? Quando eu executar a minha aplicação, eu tenho que trabalhar agora com o MySQL, né? Então, como é que eu vou fazer? Aqui no driver, eu vou colocar MySQL. A porta do MySQL é a 3306,
que é a mesma que serve para o MariaDB. O usuário é root, foi o que eu defini quando eu instalei o banco. A senha é root. Essa pasta não importa, porque não existe um arquivo de banco de dados para o MySQL, como tem para o Firebird, mas eu preciso colocar o nome do banco de dados, que é Phoenix, aqui no meu caso. Feito isso, clico em iniciar, e ele já conectou no MySQL, tá? Daí eu vou voltar aqui no browser, e eu vou chamar employee? Não, eu vou chamar banco agora, aquele que eu criei, o novo, né? Chamo o banco. E vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Quando ele chamou banco, ele caiu naquele do employee, ó. Então tem uma coisa errada, tá faltando alguma coisa, né? Eu vou matar o servidor, tá? Quando eu criei aquele banco, esse aqui, ó, o método dele de reply, esse aqui, ó, o reply event, está apontando ainda para o reply do employee, tá? Então eu vou excluir isso aqui, vou clicar 2 vezes, aí ele ficou vazio, ó. O método dele aqui está esperando ser implementado, né? Eu vou simplesmente copiar o mesmo código que tem no employee, Ctrl C, e vou colar aqui no banco, ó. Ctrl V. Deixa eu abrir mais um pouquinho aqui para você visualizar direito. Então agora no reply event do banco, tá? Eu vou fazer o seguinte. Vou chamar o banco controller, né? Aqui também, ó, banco controller, e no consultar, aqui, banco controller. Veja que nós não estamos mandando filtros ainda, né? Depois a gente faz isso. Aqui, erro ao listar banco, erro ao deletar banco e erro ao salvar banco. Veja que esse código é igual ao código de baixo, alterando apenas os nomes das entidades, né? Aqui eu coloquei employee banco. Imagina que entidade maluca é essa, né? Banco controller. Tá? Por que ele está reclamando do banco controller? Porque nós ainda não colocamos aqui a unit banco controller. Agora sim, ele não reclama mais. Então, como eu estava dizendo, esse código do reply event é igual a esse outro código aqui do reply event, alterando apenas os nomes das variáveis. O código do banco controller é igual ao código do employee controller, tá? Alterando apenas o nome da tabela, o nome dos campos, tá? O nome da entidade que nós vamos ter aqui, ó, ok? Então você começa a ver que, assim como nós tivemos no Flutter uma certa repetição, isso também ocorre no lado do servidor. Nós temos uma certa repetição de código, o que vai nos levar fatalmente a tomar uma decisão para esse projeto, né? Que nós vamos ver mais à frente, quando nós estivermos com os 5 servidores nesse ponto aqui, tá? Devolvendo aí os arquivos JSON para os objetos JSON para o cliente, ou conversando com o cliente através do REST, né? Muito bem, agora sim. Agora o meu banco está apontando para o método dele, que está apontando para o banco controller. Eu vou executar de novo a aplicação. Aí tenha bastante atenção aqui, ó, quando você for testar com o MySQL. Selecione o MySQL, a porta é 3306, tá? Usuário root, senha root, banco Phoenix, iniciei. Vou agora no browser, vou executar o banco e aí está. Ele já trouxe os meus bancos, que está no meu banco de dados MySQL, tá? O último banco que tem aqui é o banco 161, que é o banco Paraná Banco SA. Se eu vier no banco de dados aqui, o último banco também é o banco 161, né? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou mandar um banco para cá, né? Para isso eu vou utilizar o Postman, ok? Postman, eu vou utilizar agora aqui o caminho banco. Vou fazer um post.
vou usar o set, e aqui eu tenho que colocar um objeto banco, tenho que criar um objeto banco, né, para colocar aqui dentro do valor. Já tenho esse objeto prontinho aqui, ó. O ID 999, código 999, o nome banco testando, URL www.testando.com, tá? Como esse ID não tem ainda na base de dados, e ele está fazendo aquele teste se o ID está no banco de dados, né? A gente vai mudar isso aí depois, mas enfim, deixa assim por enquanto. Ele vai entrar em modo de inserção e vai inserir esse banco aqui, tá bom? Vou mandar então. Ele retornou aqui um message ok, um result ok. Eu vou aqui no banco de dados, refresh, tá aí o banco testando, ó. Código 999, ID 163, tá? Aí vamos dizer que eu errei aqui, né? Pô, esse testando aqui em caixa alta não era assim que eu queria. Eu sei que o ID agora é 163, né? Eu vou voltar aqui. ID 163, que eu quero aqui é assim, ó, http://www.testando.com. Eita, estou mandando aqui barras, 2 pontos, será que isso vai dar certo? Vamos ver. Mandei, retornou como ok, vou refrescar e ele já atualizou ali sem nenhum problema, tá? Então pronto, já conseguimos utilizar o banco de dados MySQL, o banco de dados do Phoenix, já criamos um banco controller e já fizemos o CRUD. Consultamos, falta só excluir, né? Nós consultamos, nós inserimos, nós alteramos, vamos excluir agora esse 163 aí, tá bom? É só você colocar delete e aqui passa 163, mandou, prontinho. Quando a gente refrescar aqui, ó, 163 não existe mais, tá bom? Perfeito, né? Próximo passo então é nós partirmos para uma coisinha mais complicada, que é a entidade pessoa.